Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, hoje é sábado, 31 de julho. É tempo de esperançar. Hoje é um dia muito interessante, porque hoje é dia de Santo Inácio de Loyola, né? Hoje é o santo que é aos jesuítas, né? E o jesuíta muito famoso atualmente é o Papa Francisco, né? Todo mundo está lembrado dele, né? Mas há vários outros jesuítas famosos, né? Por exemplo, né? Um conhece bem São José de Anchieta, né? Também é um jesuíta famoso, né? Os jesuítas, eles têm uma tradição de levar... Ô, Ângelo! Ele tem uma tradição de levar, né, Jesus aos mais longínquos cantos, né? E, e é muito interessante. Oi, Fernando, passe bem pela forma, né, com que o jesuíta faz essa atividade, né? Paz e bem, Ângelo, boa tarde. Paz e bem, Algarte, Djalma, Doraci, Torre. Sabe, pessoal, uma coisa interessante que você tem com o jesuíta, por exemplo, é que o jesuíta tende a construir uma língua franca, né? Ele não pretende que aquele que ele vai catequizar fale a língua dele. Ele fala de uma mistura entre as duas línguas. Além de aprender a língua do outro, ele faz uma mistura entre as duas línguas, né? Os jesuítas, eles têm uma tradição de trabalhar com a questão do ensino, né? Não só o ensino da fé, como o ensino em si, né? E tem umas coisas assim muito interessantes, né? Que é uma coisa até que foi muito mal interpretada na época do sínodo, né? Mas os jesuítas trabalham muito a inculturação, né? Eu, inclusive, li uma vez um artigo. Oi, Fátima, paz e bem. Uma vez eu li um artigo de um jesuíta que ele contava uma inculturação que ele fez. Voltou, mas eu estava falando que eu li um artigo de um jesuíta que ele contava sobre uma inculturação. Ele começou a conviver com uma tribo de índios, na verdade uma tribo de africanos, né? Não eram da Índia, eram da África. E ele via que quando começava a noite, esse grupo começava a se recolher, se recolher, se recolher, né? E eles todos se escondiam, mas se escondiam mesmo, né? E assim, conversando, um belo dia ele descobriu que eles acreditavam que tinha um espírito muito mau que perseguia e matava as pessoas à noite, né? E aí, o que ele fez, né? A gente tem a tendência de dizer assim, não, o espírito não existe, assombração, fantasma, isso tudo é besteira, né? Ele não. Ele falou assim, mas existe esse espírito, existe, nossa, eu tenho que descobrir mais sobre ele e tal.
Aí ele começou a fazer o seguinte, ele pegava, saía durante, deu uma semana, 10 dias, ele saía durante a noite com uma tocha acesa e andava. Todo mundo ficava vindo, mandando ele se esconder, e ele andava. Andava, voltava. Andava. Um dia o pessoal olhou e foi falar assim, mas vem cá, você não tem medo do lado, o nome lá do espírito, que eu não consegui entender direito lá, te pegar, não? Não, porque eu sou protegido por um espírito mais forte que ele. Ah, é? É. Qual o nome desse espírito? É o Espírito Santo. Viram o que ele fez? Ele fez uma enculturação. Ele não tirou a crença daquele povo naquele espírito, mas ele usou a crença daquele povo naquele espírito para apresentar a fé para eles. Tá? Porque tem umas coisas muito gozadas. Né? Eu conheço uma pessoa que trabalhou com indígenas no Brasil e ele fazia o presépio todo ano. E um belo dia uma indígena chegou para ele e falou assim, eu tenho tanta pena dessa moça, não tenho pena da Virgem Maria. Ela tem uma parideira boa, mas os filhos não vingam. Porque na cabeça da indígena, não era uma representação, ele estava comemorando um nascimento, mas no ano. Mas a criança morria no ano seguinte, comemorava outro, no ano seguinte ele comemorava outro. Ou seja, ele teve que repensar a forma de mostrar o presépio para aquela população indígena, né? Isso é enculturação, é você aproveitar, né, as características de cada cultura, né, e os jesuítas fazem muito isso. Né? As pessoas não têm ideia desse detalhe. Né? Bom, vamos começar? Vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos de Herodes. E ele disse aos seus servidores, é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo, pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos. Agradou tanto Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que ela pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, dai-me num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste. Por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João, do cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato entregue à moça. Esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Sabe, às vezes a gente não consegue entender muito bem as coisas, né? Porque aqui há muito mais coisa do que a gente pode pensar, né? E algumas coisas talvez fique meio despercebido para a gente, porque a gente não sabe talvez de alguns detalhes.
né? E aqui a gente tem que pensar o seguinte, nós temos aqui dois homens. Nós temos João Batista e Herodes, né? E aqui a gente tem que prestar atenção, porque João Batista era primo de Jesus, né? Talvez tio, mas provavelmente primo, né? E entrou alguém que eu não sei quem é, paz e bem. Mas sabe, uma coisa importante a gente entender o seguinte, o que está havendo aqui? Porque eu já falei para vocês que o profeta faz três coisas, né? Aliás, eu aprendi isso com um jesuíta, né? Que coisa interessante, eu estou falando isso no dia de Santo Inácio de Loyola. O profeta diz o que está errado, mostra o que está certo e nos chama a sair do errado para o certo. São as três coisas que o profeta faz. João Batista é o último profeta. João é o último profeta do Novo Testamento. E aqui ele toma uma atitude frente a Herodes. Ele recrimina Herodes. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Oi, Maria Alice, paz e bem. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está falando, porque talvez a gente não entenda bem, né? Primeira coisa, vamos deixar claro, Herodes era um hipócrita pra caramba, né? Observem bem, Herodes não tinha nenhuma preocupação com a vida. Por ele matava João Batista. Mas nunca matou, não é porque ele não tivesse peninha de João Batista, não é porque ele achasse que João Batista podia mudar, não é por nada disso, não. Ele não matava João Batista porque ele tinha medo do povo ir lá e dar uns catiripapo nele, matar ele, tirar ele lá do bem bom. Ou seja, não havia nenhuma questão religiosa, humana, nada. Era pura e simples uma questão de preservação dele. Do mesmo jeito, pessoal, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair numa historinha. Oi, Fátima, paz e bem. Qual é a historinha? Por que João Batista recrimina Herodes? Você não pode casar com Herodíades, né? Tem nada a ver com ela ser esposa de Filipe, seu irmão. Não, não. Aquilo ali é realeza, né? E a realeza, né? Ela tem muito dos casamentos arranjados, arrumados, né? Ainda mais na época de Jesus. O casamento era praticamente uma relação comercial na realeza. Ali na população havia, sim, havia um sentimento, uma coisa, mas mesmo assim esse sentimento era secundário, porque muito dos casamentos eram arrumados com as crianças ainda com 5, 6 anos de idade, né? As crianças, os pais se reuniam e falavam, vamos aqui fazer a nossa reunião, vamos aqui, já que você planta trigo e eu tenho uma grande quantidade de ovelhas, vamos nos reunir e produzir aqui um negócio melhor entre nós? Vamos, bom. Então vamos fazer o seguinte, meu filho casa com a sua filha para a gente fechar essa aliança, beleza. Ou seja, mesmo entre as camadas mais humildes, o casamento era um arranjo social. Então, assim, não haveria, socialmente falando, nenhum
problema entre casar Herodíades com Herodes. Está entendendo? Provavelmente a maior parte das pessoas ali aceitaria sem problema nenhum, não era escândalo, não era nada. O que acontece é que o casamento ali era especialmente perverso, não é? Isso não fica claro na leitura, mas isso fica entendido, né? Que havia ali mais alguma ocultação, mais algum mal feito, né? Que tornava a situação ruim. O hipócrita do Herodes, ele ia dar um jeitinho, ia dar uma desculpa, ia dar uma estratégia qualquer. Né? Porque, na verdade, Herodes e Herodíades queriam poder, dinheiro, força. Né? Aí vem João Batista. Isso está errado. Não é assim. Vocês não podem fazer isso. O batismo de Herodes era matar João Batista, mas como a gente viu, ele não fazia isso, porque ele tinha medo da revolta do povo. E aí você vê como a gente tem que tomar cuidado. Porque ele mesmo, assim, acabou matando Herodes. Herodes acabou matando João Batista. Por quê? Porque a filha, né, da Herodíase dançou tão bonito que ele prometeu cumprir qualquer coisa que ela pedisse. E aí você vê novamente como esse casal era perigoso. O que Herodíades pede? Cabeça de João Batista. A gente tem até que tomar um certo cuidado nessa história, né? Por quê? Porque observa bem, Herodíades e Herodes eram pessoas perversas. Essa narrativa pode ser até uma construção, uma combinação dos dois. Porque em outro evangelho diz assim, pede-me tudo até metade do meu reino que eu te darei. Né? Isso é uma quantidade de coisas muito grandes para uma simples dança. Né? Ou seja, há uma perversidade escondida, não só na relação de Herodes com Herodíades, não só nesse manchado, como há uma perversidade, uma hipocrisia na morte de João Batista. Mas isso nunca saiu da cabeça de Herodes. A figura de João Batista ecoa até hoje no mundo, nos chamando ao real seguimento de Jesus. A figura de João Batista existe no mundo até hoje, nos chamando a atenção para o compromisso com aqueles que seguem Jesus. Porque o compromisso que segue Jesus é um compromisso com a vida e com a dignidade humana. É você assumir uma postura que é uma postura de seguir ao encontro. Né? Eu não sei se vocês sabem, Santo Inácio de Loyola era um guerreiro. Né? Inclusive, existe um momento que há uma fenda numa muralha, a cidade está em risco e ele se põe na fenda para salvar a cidade. Bernardo, ele conseguiu, isso não é importante. O importante é a postura de se colocar na fenda. Santo Inácio era um homem, assim, de muita informação,
profundamente inteligente, dizem que muito bonito, né? Inclusive tem a história dele ter cantado uma princesa e a princesa passou o resto da vida apaixonada por ele. Tá? Mas o que tornou Inácio de Loyola o homem que ele é hoje não é ele ter sido bonito, não é ele ter uma boa formação, não é ele ter cantado a princesa, não é ele ter se colocado na fenda da muralha. É ele ter proposto uma espiritualidade, uma forma de agir e de viver no mundo, que é uma espiritualidade onde você sai e leva Jesus ao mundo. Né? Os jesuítas são a companhia de Jesus, mas de forma alguma você deve pensar nisso como uma força militar. E sim, como Jesus sai ao mundo e vai levar Jesus ao mundo. Né? Quando os jesuítas se formaram, né, quando viraram o grupo que eram, eles eram, por assim dizer, a ponta da lança da evangelização. Né? E eles foram os que mais saíram pela África fora, pelas Américas afora, pelas Índias afora, foram lá no Japão, foram na China. Né? Quando o Japão resolveu que a religião cristã estava proscrita e ia matar todo mundo que fosse cristão, que não abdicasse da fé, o que morreu de padre jesuíta foi o que estava de padre jesuíta. Né? Quando os bandeirantes, né, se sentiram muito incomodados aqui no Brasil, porque eles não podiam escravizar os índios, porque os índios tinham alma. E quem dizia que os índios tinham alma? Quem eram? Os jesuítas, que estavam com as suas missões lá no meio da mata, conversando com os índios, levando Jesus aos índios. Né? Os bandeirantes entraram em choque, né, e massacraram os jesuítas, porque os jesuítas estavam atrapalhando eles. E olha que coisa interessante, porque Herodes massacrou João Batista, porque João Batista estava atrapalhando eles. Sabe, essa disposição de levar Jesus ao outro é aquilo que hoje o Papa Francisco chama de igreja em saída. Essa disposição de ir levar Jesus ao mundo, ir se encontrar com o outro, com o diferente, com aquele que não pensa como a gente, e tentar encontrar nessas pessoas alguma coisa que seja semelhante, que a gente possa conversar, possa dialogar e obter algo. Isso é igreja em saída. Né? Então, é muito interessante hoje que nós vemos a escolha entre ser João Batista ou ser Herodes, entre seguir Jesus ou ter uma atitude hipócrita na vida, em escolher a vida ou escolher a morte, escolher ser igreja em saída ou ser aquele que busca o poder, a fama e a riqueza. Hoje, no dia de Santo Inácio de Loyola, Inácio nos chama a refletir, a pensar, né? E eu peço a todos que aproveitem também, rezem hoje por todos os jesuítas, especialmente pelo Papa Francisco, que tem nos dado tanta alegria. Amém? Bom, pessoal, hoje era essa a mensagem que eu tinha para hoje, né? Eu estou assim numa correria. Daqui a pouco eu vou me reunir com os jovens da paróquia. A gente vai levar hoje comida, água, pasta de dente, sabonete, máscara, lençol, cobertor, né? Tudo tem direito, mods,
Não é mods, não, absorvente higiênico, não é mods. Fátima está mandando amém, Djalma está mandando amém, Maria Alice está mandando amém, Fátima, a outra Fátima está mandando amém. Que bom que vocês gostaram, né? Sabe, eu não sei se... Quem é aqui do Rio está sabendo que nós estamos passando um frio danado, né? O Algarte, que é lá de Campinas, né? Ele pode não saber disso, mas nós aqui, entendeu? Nós aqui é o seguinte, ó, o Ângelo está mandando amém também, né? Nós aqui é o seguinte, né? Carioca, quando vê 20 graus, já está de casaco, né? Está prometendo, entendeu? Deus me livre, né? Parabéns, Deus abençoe a todos que vão sair em missão aos filhos de Deus. Mas sabe, Fátima, é uma coisa impressionante, é o seguinte, agradeço muito, né? Agradeço muito, Fátima, mas todo mundo pode ajudar um pouco, né? Eu tenho até uma coisa gozada, né? Que a gente já estava com um monte de coisa pronta, né? E surgiu mais coisa, né? Hoje surgiu mais coisa, né? Ontem eu estava lá no trabalho, quando eu estava saindo, um grupo de pessoas do meu andar: ah, Bernardo, nós fizemos uma coleta para você levar para os miseráveis. Eu fui ver, tem casaco bom ali, tem coisa boa, né? Então, assim, a gente vê que, né, certamente são pessoas que têm um casaco sobrando, alguma coisa sobrando, né? Tem gente que tá me dando quentinha, né? Ó, o Algarte está dizendo que é frio, né? A Fátima está dizendo que ela está congelando. Torre, isso dá frio pra caramba. Tá frio mesmo. Verdade, Diácono. É emissão de nós todos. Sim, né? A gente... Todo mundo pode fazer alguma coisa, né? Por exemplo, nesse momento, agora, né, enquanto eu estou fazendo a live aqui, enquanto vocês estão na sua casa, alguns estão preparando a comida, que a gente vai fazer as quentinhas, né? E vai distribuir as quentinhas. Então, tem gente preparando a comida. Quem está preparando a comida não vai poder sair para distribuição, porque nesse tempo louco que a gente está vivendo de pandemia, a gente tem que fazer as coisas mais ou menos separadas, né? Vocês chegaram a participar do Natal dos Pobres, que São Judas fazia? Eu cheguei a participar uma vez, né? Eu cheguei a participar, sim, uma vez, Torre, né? Apesar de eu ser paroquiano da Cristo Redentor, uma vez eu tive lá, uma vez eu ajudei lá o Natal dos Pobres, sim, né? Eu acho que tudo isso a gente tem que fazer, né? Tudo que a gente puder fazer pelo irmão. Às vezes pode parecer pouco para a gente, mas recebe muito, tá? Bom, pessoal, vou me despedir, vou deixar vocês, mas antes vou deixar minha bênção. Amanhã, 15h30, a gente se encontra de novo, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Inácio de Loyola, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Aquilo era loucura. Ajudei algumas vezes pelo EJC. Um dia desse eu vou te mostrar o que a gente está fazendo atualmente, também muito doido. Quem puder, pessoal, fique em casa. Né? A Delta está aí, está começando a surgir. Né? Cada vez mais as informações sobre a Delta são complicadas, tá? Né? E se você precisar sair, usa máscara. Pintou a chance, teve a oportunidade, toma vacina. E assim que puder, toma a segunda dose. Se você conhece alguém que tinha que tomar a segunda dose, não tomou ainda, vai lá, fulano, vem tomar a segunda dose, está precisando de ajuda, eu te levo lá para tomar. Não esquece não, pessoal.
Dá um jeito de favorecer as pessoas. Vacina é dom de Deus. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Beijos e bênçãos, pessoal. Até amanhã, 15h30. Tchau, tchau.